Olá, eu sou a Fernanda Gomes, sou do canal Edu Pontuação. E eu sou a Maria Emília e hoje nós vamos bater um papo sobre a infância, não é, Fernanda? Isso mesmo. Partindo do princípio que a infância é o período de crescimento que vai do nascimento à puberdade, ou seja, do 0 aos 12 anos, que a criança é um ser de pouca idade, que precisa ser olhada com muito carinho, com muito afeto e principalmente com muita cautela. Então, Fernanda, esse período de muitos cuidados ao qual você se refere, na pedagogia sistêmica, a percepção caminha exatamente por essa linha, né? A educação na infância, e esse período em específico, seja a educação escolar, a familiar, ela deve ser de acolhimento com a criança, né? Visando sempre a criança na sua totalidade, como já alguns teóricos da educação nos orientavam, né? Como Montessori, Pestalozzi, Piaget, próprio Paulo Freire, olhar para essa fase com todo o cuidado e com todo o acolhimento que ela merece. Isso mesmo, partindo do princípio também que a infância é um período de vida muito vulnerável, né? É de muita curiosidade, de muitos medos, de muito movimento, de muitas descobertas e de muita brincadeira. É também na infância que algumas questões sistêmicas despontam. Por quê? Porque a criança, ela está totalmente disponível para o seu sistema. Ela ama em demasia os seus pais, né? Não importando como tenha vindo, se são filhos biológicos, adotivos, isso é uma percepção que dentro da sistêmica, né? A gente sabe que primeiro os biológicos, depois os afetivos, mas isso não importa no âmbito da educação, no sentido em que a criança estará sempre disponível para os seus antepassados. Nesse caso, ela traz a história do seu sistema. Então, ela está disponível, ela se coloca a serviço do seu sistema. Então, essas descobertas, essa curiosidade, elas são também movimentadas por questões sistêmicas. Então, muito se leva em conta pela pedagogia sistêmica o seu histórico familiar e principalmente as suas memórias transgeracionais, memórias daí dos seus pais biológicos. É nesse período também, com esse olhar de cuidado, que a gente vai olhar para aquilo que, em dada medida, ela traz muitas vezes como desajustes, como aqueles comportamentos que são comportamentos tidos como problemas, talvez, na escola, enfim, que não são funcionais. Outra coisa que eu acho importante nós colocarmos também, Maria Emília, que a criança aprende pelo exemplo. Isso. Né? E isso nos auxilia muito no entendimento da criança desse período tão delicado que é a infância. Que é a infância. A partir do momento que a criança vê o pai mentindo, desde um telefonema simples, não, já tô a caminho, o pai nem tá pronto para sair de casa. A criança vai entendendo e vai aprendendo que mentir pode. Que, naturaliza. O meu pai, que é o meu ídolo, que é o meu exemplo, o meu pai fala assim, então eu também. Então nós temos que cuidar bastante com a questão do exemplo. Então, além de trazer o que vem lá dos seus pais biológicos, também tem o exemplo, a convivência. Já ouviram a gente falar que a fruta não cai longe do pé? Porque às vezes os filhos reproduzem o que nós pais fazemos. Isso, eles reproduzem. Eu acho que essa palavra é perfeita. Ela coloca bem, fidedigna ao que acontece mesmo nesse período. Então, nós podemos dizer que esse período, a infância, a criança, nós temos que levar em consideração que ela não é uma tábula rasa, como alguns teóricos lá do início da modernidade abordavam, como o John Locke. Ela não é uma tábula rasa, ela vem sim, vamos dizer, disposta ao seu sistema e com todas as memórias transgeracionais, e ela também está suscetível ao seu meio. E nós falamos de Piaget. Isso, verdade. Né? Que o ambiente, que é o ambiente em que a criança convive, que ela vive, ele interfere até mesmo quando ele traz as teorias, né, do desenvolvimento.
Das as fases, né? Então, outra coisa, a criança, cada uma tem a sua personalidade. Cada uma tem as suas habilidades e seu tempo para aprender e para desenvolver. Nós temos que cuidar bastante com isso, porque ainda fazemos comparações de filhos, de primos, de filhos de amigos, de coleguinhas de sala. A comparação não leva a nada. A infância é um período extremamente, eu coloco, sagrado, que é dali que a criança vai levar o resto da vida. Né? Tudo que a gente ensinar, tudo que a gente passar, os princípios, a questão de mentira, de sensibilidade, de afetividade, de responsabilidade, é na infância, a base é a infância. Por isso que em alguns países, eu não gosto nem de citar como mais desenvolvidos, porque o estágio de educação, de desenvolvimento educacional, político, econômico, vai de acordo com a própria questão da colonização. São tantos elementos que estão em jogo numa discussão como essa. Sem comparativos. Comparação nunca é legal. Mas em alguns países, a educação da infância, a educação infantil, o ensino fundamental fase 1, né, etapa 1 que a gente chama aqui, é onde estão os professores com melhor qualificação e melhores salários. Porque a gente sabe dessa importância. E o legal aí é a gente perceber assim, que comparação, como você coloca, Fernanda, nunca é legal. Pelo contrário, ela é frustrante. Né? E dentro da perspectiva sistêmica, nós encaramos da seguinte forma: a criança sempre vai nos apontar o que ela está precisando, enquanto um membro de um sistema maior. Então, ela sempre vai estar colocando nas suas atitudes, numa fala, nos seus sentimentos, como ela expressa esses sentimentos ou não expressa, ela sempre vai estar colocando uma necessidade mudanças sistêmica. De comportamento. Isso. É uma criança que é muito quietinha, fica muito acelerada, muito falante, pulando, ou crianças que são extremamente falantes e superativas e se retraem, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção, porque elas mostram. Elas trazem à luz as suas angústias. E como na perspectiva sistêmica a gente sempre coloca que a infância é um espaço sagrado, como você utilizando as suas palavras, né? É um espaço propício para ela se mostrar. E mostrar também, então, as pendências do seu sistema. É como se fosse lá um quebra-cabeça, onde algumas peças talvez não ficaram bem encaixadas, ou até faltando uma peça. Vou dar um exemplo aqui, uma mãe que tem lá um filho de 7, 8 anos, vamos pensar na educação infantil então, 3, 4 anos, está iniciando a educação infantil. E antes dessa criança, ela teve um bebê abortado, não importa como, vamos pensar aqui de forma natural. E ela nunca levou isso para um patamar de ressignificação. Horas, foi só um aborto, né? E talvez essa criança, em algum momento, lá na sua infância, comece a apresentar comportamentos disfuncionais. Como você falou, de repente ela começa a falar demais, comer demais, correr demais, surgem até... Dormir demais também é outro fator que a gente tem que prestar atenção. Que pode estar apontando... E é claro, a gente sabe, sem desprezar a medicina tradicional de forma alguma, nenhum diagnóstico deve ser contraposto pela escola ou por um pedagogo sistêmico. Na verdade, a gente fala de terapeuta sistêmico, né? Porque eu, no caso, não sou pedagoga, eu sou uma terapeuta sistêmica que estuda a pedagogia sistêmica. Então, não é que a gente vai contrapor ou questionar, né? Mas aquilo que talvez venha num diagnóstico de hiperatividade, né? Enfim, ou que se coloca uma dúvida sobre isso, muitas vezes, dentro de um atendimento, a gente percebe que essa criança nada mais, nada menos está buscando por esse irmãozinho, a inclusão desse irmãozinho, né? Então ela acaba comendo por 2, correndo por 2, fazendo atividades por 2, na ânsia de suprir a falta desse membro familiar. Não só para ela, mas também para os seus pais, de forma familiares, né? inconsciente.
Isso. Então, esse diálogo entre a pedagogia sistêmica, traz esses elementos que hoje, Fernanda, como você mesmo colocou, você está aprendendo, você está buscando, mas quão interessante seria mais pessoas tomarem conhecimento disso, né? Uhum. Gente, não podemos esquecer que as crianças precisam de estímulos, que as crianças precisam ser ouvidas, elas precisam ser motivadas. O que mais interfere na infância frustrante é a questão da baixa autoestima. Quando a criança sofre bullying pelo peso, né? Sofre bullying por alguma outra questão de alguma manchinha ou por o cabelo ser muito curto, que as crianças não têm um momento da escolha de como elas querem o cabelo. Quem corta o cabelo e quem organiza isso são os pais. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, porque esse fator de nós não estimularmos, de nós não motivarmos, de nós não ouvirmos as crianças, interfere bastante lá na vida adulta. O legal dentro da pedagogia sistêmica é que a criança, ela é vista como um membro super importante da família. E ela deve ser, sim, atendida nas suas reivindicações. Claro, de acordo com aquilo que os pais julgarem, perceberem ser pertinente, necessário, conveniente. Mas ela tem voz, ela tem vez. E isso envolve muito o que você acaba de colocar. Estimular, incentivar, elogiar, né? Até em vídeos anteriores a gente já colocou. Em geral, se destaca aquilo que não está muito legal, que está se evidencia melhorar. O ruim e o bom se deixa de lado. E a infância é uma fase com tanta coisa boa, não é, Fernanda? E acreditamos, por isso estamos aqui juntas nisso, né? Nesse projeto nosso aí. Eu acredito, a Maria Emília também, que cada criança recebe a atenção, que recebe o estímulo, ela vai ser mais feliz. E a felicidade vai proporcionar para essa criança o aprendizado, o desenvolvimento. Né? A aprendizagem é um processo pelo qual a criança adquire conhecimentos, habilidades, comportamentos e valores. E o legal aí é que a gente começa a olhar por outro ângulo. Talvez não importe se ela vai estar alfabetizada aos 5, aos 6 anos. Importa que ela está satisfeita em ir para a escola. Feliz em ir para a escola. Feliz em pegar uma atividade, falar, olha, mãe, eu sei. E talvez todos os coleguinhas já estão alfabetizados. Não tem problema, cada um no seu tempo. Tem o seu tempo. Tem o momento do seu insight, que é a questão da maturidade cognitiva, que muitos pais cobram. Mas e como que você trata esse filho em casa? Você faz tudo por ele, né? Você já não deixa o seu filho fazer por ele mesmo. Você não dá essa autonomia para o seu filho crescer, para ele conseguir fazer. Para muitas vezes solucionar coisas que ele dá conta, sim. E até para evitar certas sujeiras, por exemplo, comer sozinho. Né? Faz muita sujeira, faz bagunça, brincar com massinha, espalhar todos os jogos pela sala, os brinquedos. Mas, gente, a gente não pode esquecer que na infância a gente trabalha a questão da responsabilidade. Por que não atribuir tarefas de casa para as crianças lá na infância? Isso. E o legal aí é a gente perceber que nesse momento mágico de descoberta, de experimentações, de erros e acertos, que é o que menos importa nesse momento, é onde a criança estará realmente fazendo uma imersão. Ela vai se testando, o que eu sei, o que eu consigo, o que eu não consigo. E isso vai auxiliando para que ela, com o nosso auxílio, né, o nosso direcionamento de pais e de educadores, vá também construindo uma certa liberdade e autonomia. Com certeza, até porque a aprendizagem, né, começa na infância, desde os primeiros dias de vida do bebê. Impacta para a vida toda. Então, nós precisamos trabalhar com... Ah, mas ele não entende, ele é muito pequenininho. Entende, sim. Entende, sim. Não pode, isso você vai se expor ao perigo, vai se machucar, você tem que tomar cuidado. A criança já entende quando beber. E a aprendizagem inicia já na gestação, nos primeiros dias de vida, essa exposição externa ao mundo e vai até o final da vida.
né? A vida é um eterno aprendizado. Exatamente. Então, o olhar diferenciado para a infância é onde a gente, na ótica sistêmica, descobre que todas as crianças são boas, são capazes, têm as condições plenas de aprendizagem de acordo com a sua necessidade, com a sua natureza, com as suas características. Claro que temos especificidade, sim, não vem ao caso agora, mas confiar na criança, confiar na infância, olhar de forma diferenciada, com amorosidade e consideração pela sua totalidade, inclusive com a sugestão da pedagogia sistêmica, olhar para todo o seu sistema, porque um comportamento muito simples que gere alguma situação pode não ser dessa criança. Nós costumamos dizer na pedagogia, na ótica sistêmica, né, da fenomenologia, de que os fenômenos se apresentam de acordo com as suas memórias e ela pode estar apresentando um comportamento que não é dela. Vamos falar uma frasezinha de Maria Montessori? Perfeito, perfeito. Para a gente fechar aí. As pessoas educam para a competição e é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos a educar pela paz. Pela paz. Que nós já falamos em outros vídeos, que o educar pela paz é o primordial. Pessoal, inscrevam-se no nosso canal. Edu Pontuação. Esse é o nosso canal. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário e, claro, compartilhar com seus amigos. Contamos com vocês.